Muito bem, pessoal, dando continuidade aqui à nossa caminhada pela escola literária do Barroco, né? Vamos ver se conseguimos fechar esta semana aí, né? Vamos falar um pouco agora do desenvolvimento do Barroco aqui no Brasil, especificamente, né? Como se desenvolveu essa escola literária, essa escola artística, né? Surgida aí do caldeirão que estava a Europa aí, né? Da reforma protestante, da reação católica de contra-reforma, né, que surge aí junto à contra-reforma católica no meio de tentar trazer de volta os fiéis à igreja. Então é uma arte ligada à fé, de tentar trazer a grandiosidade, o exagero, a hipérbole, né, as inversões sintáticas, os jogos de palavras, as metáforas bem elaboradas, o ocultismo, né, a forma preciosa, o preciosismo nas palavras, ou o conceptismo na prosa aí, tentando convencer através de um raciocínio lógico nos textos, né? Também aí essa questão da fugacidade da vida, da transitoriedade da vida, que era própria da mentalidade dessa época, um homem conflituado aí entre a fé, né, e a razão, né, um homem saído da questão do humanismo, renascimento aí, mas também com essa investida forte do catolicismo, do cristianismo, que tenta reequilibrar aí dentro do homem. E o homem barroco é esse homem dividido entre a luz e a sombra do pecado e a santidade, entre a fé e a razão, entre a sensualidade e a espiritualidade, entre o materialismo e o espiritual. Então, isto é próprio do sistema barroco, né, que se desenvolveu aí durante os séculos aí 16, início do 17, tá? Então, principalmente a ordem dos jesuítas, né, os jesuítas, que é essa ordem religiosa saída aí no caldeirão do Concílio de Trento, contra a Reforma Católica, né, depois surge aí pelas mãos do Inácio de Loyola, né, Santo Inácio de Loyola, que dá origem a essa ordem, e vai ser uma das principais que levará às reformas, né, do Concílio de Trento, né, para o mundo, né, e principalmente com a descoberta da América, do Brasil, né, outras ordens religiosas aportarão aqui, mas os jesuítas terão uma importância gritante na nossa história, né, e as primeiras produções literárias que são produzidas em solo brasileiro tem aí a égide também dos jesuítas, tá? E também aí de outros escritores que nós vamos ver a primeira grande produção literária, né, surgida no Brasil, tá? Ele foi introduzido aqui pelos jesuítas, tá? No final do século XVI, era um movimento destinado à catequização. O principal objetivo dos padres jesuítas era catequizar as pessoas, os indígenas, os colonos que aqui estavam, tá certo? Então, ele começa a se expandir aí para os centros de produção açucareira, né? Para a primeira grande força econômica do país será a cana-de-açúcar, depois o café e assim sucessivamente, né? Então, especialmente lá na Bahia, né, por meio das igrejas, nós começamos a ver lá as construções barrocas das igrejas, das arquiteturas, enfim. E a função da igreja era ensinar o caminho da religiosidade e da moral a uma população que vivia aí, né, desregradamente, né? Tem a história aí de que enviavam degradados de Portugal para cá, né, pessoas criminosas, e isso juntou-se à população que aqui já tinha e tudo mais. Então, é o nascimento aí do nosso país, tá certo? Então, nos séculos 17 e 18 não havia condições para uma formação de uma consciência literária brasileira ainda, estava na formação ainda, né? Formando-se aí a colônia, né? As poucas povoações, né? Então a vida era organizada em função de pequenos núcleos econômicos, tá certo? E não existia um público leitor para as obras literárias. A maioria não sabia ler das pessoas, tá? Só viria a ocorrer lá no século XIX. Por isso que alguns autores falam que alguns autores brasileiros com características barrocas vão ser influenciados, claro, pelo barroco que vem de fora, né? Principalmente o barroco ibérico de Portugal e Espanha, tá? Mas que não chegaram a constituir um movimento propriamente dito. Nesse contexto, aqui no Brasil vão merecer destaque aí dois grandes expoentes, né? O primeiro poeta realmente nascido no Brasil, tá? Sobre a era, o poeta baiano Gregório de Matos, e o padre Antônio Vieira, que embora seja português, vem para cá muito novo e se desenvolve aqui, e os seus sermões religiosos aí
né, que nós vamos ver daqui a pouco aí, faz aí realmente acontecer o conceptismo e torna-se aí um dos maiores escritores em língua portuguesa existentes, o Padre Antônio Vieira. Então, das duas concepções do barroco, né, o cultismo e o conceptismo, Gregório de Matos vai ser o grande expoente do cultismo, Padre Antônio Vieira, o grande expoente aí do conceptismo barroco, tá certo? Os dois grandes nomes do movimento barroco aqui no Brasil, que, como está dizendo aí, ainda era incipiente, né, tinha poucos artistas, uma formação, poucos leitores, mas mesmo assim esses dois conseguem se sobressair pela qualidade aí do que eles produziram. O Gregório na poesia, né, e o Padre Antônio Vieiras aí na prosa, certo? Então vamos lá. Mas antes deles dois, antes desses camaradinhas aí, né, vai surgir um camaradazinho chamado Bento Teixeira, tá? E ele vai apenas ser selecionado aí e ficará na história como o primeiro que introduziu moldes barrocos na nossa literatura. Ele vai escrever um poema épico chamado Prosopopeia, tá? Prosopopeia aí em 1601, onde ele vai aí cantar as maravilhas das capitanias ali, puxando o saco aí de um tal de Pedro Albuquerque, tá certo? Tentando aí produzir algo parecido com os Lusíadas, a Eneida, né? E as grandes epopeias épicas, mas que alguns teóricos e críticos aí dizem que não tem esse valor literário todo, mas é importante porque foi a primeira produção em tentativa de estilo barroco aqui, e ele ficou aí na história como o primeiro que introduziu, né, o barroco aqui no Brasil. A primeira obra propriamente com estilo barroco é a Prosopopeia aí do Bento Teixeira. Alguns trechozinhos aqui, ó. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O matuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro. Que eu canto um Albuquerque soberano, da fé, da cara pátria firme muro, cujo valor a ser que o céu lhe expira, pode estancar a lácia grega lira. As délficas irmãs chamar não quero, que tal invocação é vão estudo. Aquele chamo só de quem espero, a vida que se espera em fim de tudo. Ele fará meu verso tão sincero quanto fora, sem ele tosco e rudo, que per razão negar não deve o menos, quem deu o menos a míseros terrenos. Então a tentativa aí de ser grandiloquente, né, de começar como começam as grandes epopeias, poemas épicos da história, como os Lusíadas, né, as armas e os barões assinalados, que dá ocidental, praia lusitana. Então sempre essa evocação aí ao que você vai cantar, ao que o poeta vai cantar neste poema épico. E aí o Bento Teixeira tentando produzir aí, né, dando elogios aí aos donatários da capitania de Pernambuco, né, e narrando aí a história do naufrágio sofrido por um deles, né, o donatário aí, Jorge de Albuquerque Coelho, que era um dos donatários das capitanias hereditárias aí do Brasil. Ela é considerada de pouco valor literário, né, mas é historicamente importante porque foi a primeira produção realmente barroca que aconteceu em terras brasileiras, tá? Então isso é apenas para o contexto histórico. Mas nós vamos estudar mesmo agora, para valer, né, os dois grandes autores do barroco, começando pelo Padre Antônio Vieira, tá? O grandíssimo Padre Antônio Vieira, que é estudado ainda hoje aí os seus sermões, né, como a preciosidade, né, o trabalho essencial que ele teve com a linguagem, levando aí a língua portuguesa a patamares superiores, tá bom? Então, ele nasce em Lisboa em 1608 e morre na Bahia em 1697. Com 7 anos ele veio para o Brasil e já entrou aí na Companhia de Jesus, dos jesuítas, tá? Por defender posições favoráveis aos índios e aos judeus, ele foi condenado à prisão pela Inquisição por 2 anos. Então, o Padre Antônio Vieira vai ser uma figura controversa. Ele terá uma mentalidade aí, né? Vai defender ideias que não serão bem vistas pela sociedade e também pela igreja da época, tá certo? Então, ele vai defender aí os indígenas, ele vai denunciar os maus tratos que os indígenas tinham sofrido, tá? Ele vai falar e defender os judeus, tá? Porque os judeus eram convertidos à força aí, né? Principalmente na Espanha, na Ibérica, aí o professor de história pode falar melhor, tá? Na Espanha, na Península Ibérica aí, né?
Portugal e Espanha, houve uma perseguição muito forte aos judeus, e os judeus que não se converteram, né, foram perseguidos, e os judeus se convertiam às vezes à força, eram chamados cristãos novos, tá? Então, o padre Antônio Vieira vai dar uma criticadazinha nisso aí, né, defendendo os judeus, defendendo os indígenas, tá certo? Vai criticar alguns colegas de Inquisição. Então, o cara era corajoso, ele vai criticar, né, os adversários dele aqui, ó, que estavam dentro da própria tribunal da Inquisição, tá certo? Ele vai, o que é que ele vai falar nos seus sermões aí? Ele vai desenvolver a prosa do período barroco brasileiro, tá? E os seus sermões vão criticar o despotismo dos colonos, né, portugueses, que governavam aquelas terras de maneira despótica, tirânica, certo? A influência que o protestantismo exercia a má influência que o protestantismo exercia na colônia, tá? E principalmente ele vai falar mal dos pregadores que não cumpriam o seu ofício de evangelizar. Um dos sermões dele é justamente sobre isso. Ele falava lá dos seus compatriotas católicos e tudo mais, que os sermões eram vazios, os sermões não eram bem trabalhados, e por isso, por esta culpa, não conseguiu cumprir o papel que era evangelizar este povo, tá certo? Ele defendia os índios, tá? E os cristãos novos, que eram judeus convertidos ao catolicismo, tá bom? Então, outra coisa que vai criar um imenso problema para o padre Antônio Vieira é que ele vai defender aqui o mito do sebastianismo. Eu já citei isso, vou citar de novo. Isso aqui vai estar presente muito na história de Portugal, vincou a cultura de Portugal, certo? A literatura que é produzida em cima disso. E como Portugal colonizou o Brasil, isso aqui também infiltrou-se. Tem esses laivos aí de sebastianismo. Tinha muito antigamente, em alguns interiores também. Que é isso, né? Com o desenvolvimento do mercado marítimo, Portugal viveu um período de ascensão, né? Eles foram uma potência durante o tempo, a primeira grande nação que se forma. Eles singraram os mares, descobriram aí as terras, conquistaram aí um patamar importante durante um período na história europeia, tá certo? Mas eles vão entrar em declínio, né? Devido ao comércio no Oriente lá, certo? Os problemas das cruzadas e tudo mais, tá? Então, eles vão viver uma crise econômica, isso vai afetar a vida deles lá também, tá bom? E até o próprio reino. Aí, o abençoado do Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, na época aqui, tá? O que é que o maluco decide fazer? Organiza uma cruzada no Marrocos para levar até essa batalha aqui, onde estava tendo conflitos de muçulmanos com cristãos. O cara tá cheio de problemas no reino, tá? E faz o quê? Organiza uma cruzada e vai nessa cruzada combatê-la no Marrocos. O que é que vai acontecer com Portugal? Vão ser derrotados, tá? E o rei vai desaparecer. O rei Dom Sebastião desaparece. Morreu, né? Mas como seu corpo nunca foi encontrado, então vai criar-se este mito de que ele teria desaparecido, de que retornaria. Aí o que é que vai acontecer? O trono vai ficar vago de Portugal, certo? A partir de então aí, ó, as pessoas especulam onde é que foi o paradeiro dele, porque Portugal tem essa questão de que eles eram aí, né, a nação escolhida por Deus para levar o cristianismo às outras nações. Então eles pensavam muito nisso aí também, tá certo? Era vincada a cultura portuguesa essa questão também. Mas o rei desapareceu e deixou o trono vago. O rei da Espanha, que não é besta, menino esperto, tá? Como não tem herdeiro, eu sou um parente distante, eu tenho direito ao trono de Portugal. Então ele assume o trono português e esse período é conhecido como União Ibérica. Portugal e Espanha eram uma coisa só, tá? Então, a partir daí, Portugal praticamente se vê subjugado, né? E sem uma identidade nacional propriamente dita, porque é absorvida aí pela Espanha, tá certo? Pelo rei espanhol. Vai se originar a partir de então uma crença, uma espécie de messianismo do retorno de Dom Sebastião. Como ele nunca encontraram seu corpo, então as pessoas começaram a ter essa crença de que Dom Sebastião, na verdade, iria retornar como o grande Messias Salvador de Portugal, para fazer com que Portugal voltasse aos trilhos, né, e se tornasse a grande nação que foi um dia, tá? Isso é o mito do sebastianismo que vincou aí a cultura portuguesa.
Isso vai influenciar alguns religiosos também, entre eles o padre Antônio Vieira, que vai ter problemas imensos com a Inquisição, também por causa disso. Então ele vai ficar preso, né, por causa disso aí, por causa de defender os índios e tudo mais, vai ser processado e preso pela Inquisição. Tá bom? Ele era um dos que acreditavam aí no retorno do Dom Sebastião. Esse mito dura muito tempo, e aqui no Brasil vai ter outra figura, lá no início do século XX, que vocês devem estudar lá a história, chamado Antônio Conselheiro, que vai criar um povoadozinho lá na cidade de Canudos, na Bahia, né? A famosa Guerra dos Canudos vai acontecer lá. Ele era uma figura própria messiânica e acreditava também no retorno de Dom Sebastião. Então essa crença aí passou para o Brasil também, tá certo? Então ele vai ter problemas exatamente por causa destas coisas aí, tá bom? Ele vai ter estes problemas aí. Mas vamos estudar os sermões do padre Antônio Vieira. Ele escreveu cerca de 200 sermões na forma conceptista, ou seja, onde se privilegia a retórica e o encadeamento lógico de ideias e conceitos, ou seja, ele tenta convencer você, é um texto argumentativo, onde tenta convencer sobre uma determinada ideia. Então, como é que é a estrutura? É o introito, ou o exórdio, ele vai apresentar o tema e introduzir o assunto que ele vai falar no sermão. Aí ele vai desenvolver isso através da defesa de uma tese, né, de uma ideia, com base em argumentos, e no final ele resume tudo e propõe chega a uma determinada conclusão que ele quer levar. Temos aqui um exemplo, tá, do sermão da 60ª, um dos mais famosos sermões do padre Antônio Vieira, lá de 1655. Ela é dividida em 10 partes e é conhecido por tratar da arte de pregar. Lembra que ele fazia crítica lá aos seus amigos do clero, né, aos membros do clero, porque dizia que a maneira de pregar a palavra de Deus era vazia por essas pessoas, tá? Então, para ele, a palavra de Deus era como uma semente que deveria ser semeada pelo pregador. Ele vai fazer toda a analogia com a Bíblia e tudo mais, ó. Vai usar palavras em latim. Ó, vamos ler esse trecho aqui. Et exit quid semit seminare, diz Cristo, que saiu o pregador evangélico a semear. A palavra divina. Bem parece esse texto dos livros de Deus, não só faz menção de semear, mas também ao fato do sair. Exit, porque no dia da messe hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. Então ele vai falar sobre a questão de sair para pregar, tá? Entre os semeadores do evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar aqui na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara longe, hão-lhes de medir e achar-vos-ei como as passos. E hão de contar os passos. Ah, dia do juízo! Ah, pregadores! Os de cá achar-vos-ei como as passos. Os de lá com mais passos. Ou seja, saíram mais, foram além, foram levar a mensagem, tá? Então, exit seminare. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende de 3 concursos. Depende de Deus, depende do pregador e do ouvinte. Por causa de qual deles devemos atender a falta? Por falta do ouvinte, ou por falta do pregador, ou por parte de Deus? Então ele quer chegar à conclusão de que qual é o problema que está acontecendo aí, né? De que a palavra não está sendo aí assimilada. Será que é por causa de Deus? Não. Por causa dos ouvintes, talvez não tenham culpa. Então ele coloca aí a culpa, né, nos pregadores que não transmitem muito bem a mensagem aí evangélica, que tem que ser preparada, que tem que se sair para semear. Então quem sai de si, quem vai pregar aí, prepara-se mais, porque obedece ao mandamento de sair para semear, tá bom? É uma tentativa de convencer você sobre essa ideia. E nós temos aí o sermão do Santo Antônio, que também é conhecido como sermão dos peixes, tá? E nele o padre usa a imagem dos peixes como símbolo para fazer uma crítica aos vícios dos colonos portugueses, que se aproveitava dos índios lá para escravizá-los ao seu poder. Vamos ler aí um trecho desse sermão do Santo Antônio, lá de 1654. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra.
e chama-lhe sal da terra, porque quer que façam na terra o que se faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes. Nunca pior auditório. Ao menos tem os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa podemos desconsolar o pregador, que é serem gente os peixes que se há de converter. Mas esta dor é tão ordinária que já pelo costume quase se não sente. Suposto isso, para que procedamos com clareza, dividirei peixes o vosso sermão em 2 pontos. No primeiro, vou louvar-vos-ei as atitudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. Então ele está falando aí dos vícios das pessoas. Aí ele compara os peixes, faz essa analogia dos peixes com a população, né? Que pelo menos os peixes têm essa virtude aí. Eles ouvem e ficam calados, né? As pessoas nem tanto. Então ele tenta chegar a isso aí. Então isso é um exemplo do conceptismo, de defesa de ideia dentro do texto e tudo mais. Os sermões aí do nosso querido amigo Padre Antônio Vieira. Então encerra essa primeira parte aqui sobre o Padre Antônio Vieira. No básico, básico é isso, tem mais coisas, mas estamos com o tempo apertado, tá? Então na segunda parte da aula eu falo sobre o poeta Gregório de Matos e a gente fecha então aí o barroco, né? Essas informações aí, pelo menos principais, assim, resumidas, tá? Mas as principais para a gente ter um conhecimento sobre esta escola literária, tá bom? Então, até a próxima parte da aula.